Nós coletamos o material, secreção da criança após óbito, nós tiramos raio-x, nós fizemos alguns exames e nós ontem, através da articulação do nosso CIEVS, da Vigilância em Saúde, nós vamos mandar o material. Conseguimos com o Estado do Mato Grosso, pela primeira vez, enviar um material para a Fiocruz, no Rio de Janeiro, para que seja feita uma vigilância genômica, ou seja, uma análise genômica. Esse material vai passar por todos os testes de possibilidades de algum tipo de doença. Então, pelo menos para descartar, que não seja Covid, que não seja H1N1, que não seja alguma situação como essa. Então, nós teremos esta resposta em breve, vinda da Vigilância em Saúde. E vamos, daqui para frente, conversando agora com o Dr. Rafael e com o Wesley, nós vamos usar mais isso, porque nós precisamos dar respostas para a sociedade. Qual é o problema que está tendo? Qual é a gripe que está tendo? Então, eu agora passo para o Dr. Rafael, apesar de que os dois primeiros atendimentos foram na unidade que ele não trabalha, que foi na UPinha. Essa criança, o Samuel, foi 2 vezes na UPinha da Zona Leste, e uma vez, a última vez, foi na UPA, no sábado à noite, e ontem, por volta das 11 da manhã, chegou já em um estado muito avançado que não se pôde fazer. Você secretário, antes de eu passar só um minuto, a criança foi 3 vezes. Não tem algo errado não, 3 vezes e a criança morreu na 4ª vez. Não tinha algo para ser feito antes, porque coletar tudo bem, mas não poderia ter sido feito algo antes, ter internado, ter feito. Cara, se veio 3 vezes aqui é porque não é brincadeira, alguma coisa tem, porque ela morreu. Agora o que falar, o que fizer, vai ser próximo talvez. Não tem que ser feito algo antes. É assim, ela foi assistida, ela não deixou de ser atendida nenhuma vez. Então, assim, ela foi atendida 2 vezes na UPinha, e lá na UPA, o doutor vai falar agora, foi feito todos os exames nela no sábado à noite. Ela, pelo que o relato da médica que atendeu, não tinha nada que demonstrasse algo preocupante. Então, doutor Rafael, eu gostaria de saber. Doutor, quais foram o que foi o procedimento? Quais os exames que foram feitos nessa criança? Bom, primeiramente, bom dia a todos, essa criança ela passou em avaliação, primeiramente no dia 26, tá? Eu vou ler porque eu não consigo decorar os dados, tá? Às 18h20, na UPinha da Zona Leste, Lá a mãe referia tosse e rouquidão, tá? Então, aparentemente parecia um quadro de dor de garganta, uma infecção de garganta, um quadro gripal, Negava outras queixas, tá? Isso está registrado em prontuário, tudo que eu vou falar para vocês agora é registrado em prontuário, tá bom? Foi avaliado pelo colega da UPinha, de exame físico não tinha nenhuma alteração, ou seja, a ausculta pulmonar, a ausculta cardíaca, Não apresentava sinais e sintomas que levassem a um quadro de suspeita de uma urgência ou emergência, Sendo assim, a criança foi liberada, tá? Vou fazer um adendo aqui apenas. Quando que nós internamos crianças, adultos, idosos com quadro respiratório, tá? Então, vamos supor que chegue um idoso, uma criança que está tossindo, que tem um nariz escorrendo, por exemplo, porém apresenta sinais de esforço respiratório, batimento de área nasal, batimento de fúrcula, tiragem intercostal, saturação ruim, frequência respiratória alta. Esses são os critérios que nós internamos uma paciente com quadro respiratório, tá? Dentre outros, mas os principais são esses, tá? E nesse momento, e em nenhum outro momento, vou frisar isso, em nenhum outro momento essa criança apresentou sinais de esforço respiratório ou qualquer outro sintoma ou sinal ou alteração de exame que levasse à suspeição de um quadro de urgência ou emergência. Sendo assim, a criança não foi observada ou internada por esse motivo, tá? Mas voltando aqui à cronologia, então no dia 26 teve essa consulta, o médico da UPinha passou sintomáticos, remédio para sintomas, que é o que se faz num quadro gripal leve, Então passou lá ibuprofeno, passou sorinho para limpar o nariz, Percebeu que tinha uma leve distensão, ou seja, o abdômen da criança, 2 meses de vida, estava um pouquinho distendido, o que é normal até para uma criança nessa faixa etária, por isso passou Lufital, tá? No dia 27, às 18h35, essa criança dá entrada novamente na UPinha, era um segundo colega, tá?
com queixas de dor de garganta, tosse e, segundo a mãe, dificuldade para respirar. Tá? Essa criança foi novamente avaliada pelo colega lá da UPinha, novamente descrito em prontuário que não tinha sinais e sintomas de esforço respiratório, tá? Não tinha novamente nenhum outro sinal ou sintoma que levasse à suspeição de um quadro de gravidade. A ausculta pulmonar limpa, a ausculta cardíaca limpa, né? Então essa criança foi liberada pelo colega da UPinha. Por algum motivo a mãe não se sentiu confortável, pediu avaliação, né, de um segundo especialista, de um segundo clínico, veio para a UPA. Isso acontece muito, tá? Se vocês puxarem ali o histórico, muitas vezes a mãe não sente-se confortável com uma conduta, procura uma opinião de um outro colega, né? Muitos dos que estão aqui já devem ter feito isso também, às vezes com um especialista. Às vezes está com uma dor nas costas, passa lá com o ortopedista, não sente confiança, vai para o outro. Mas essa criança novamente foi avaliada já na UPA agora. A primeira avaliação da UPA foi no dia 27 às 20h45, tá? E os mesmos sintomas: tosse, dor de garganta, porém a mãe não refere dificuldade para respirar, nem na triagem e nem na consulta médica, tá? A doutora que atendeu ela na UPA fez lá o exame físico, muito bem descrito em prontuário, nega outros sintomas além da tosse e da dor de garganta, né? Porém pediu raio-x de tórax, tá? No raio-x de tórax observa-se um pulmão muito bonito, um pulmão limpo, não tem sinais de broncopneumonia, de pneumonia, de edema agudo de pulmão. O que se observa-se é uma discreta área cardíaca aumentada, o coração um pouquinho aumentado, tá? Isso foi a única coisa observada, porém essa área cardíaca aumentada, discretamente, que nem eu disse, não causa repercussão clínica, né? Uma criança de 2 meses com uma área cardíaca discretamente aumentada, provavelmente nasceu com algum problema cardíaco, porque 2 meses de vida não tem possibilidade de aumentar o coração de uma criança, né? Enfim, guardem esse dado. No dia seguinte, a criança retorna, né? Retorna já em esforço respiratório intenso, né? Então teve ali um período de cerca de acho que quase 20 horas, né? Porque essa criança chegou mais ou menos ali por volta de 11, 11h30 na UPA novamente, tá? Da triagem, essa criança foi imediatamente encaminhada para o box de emergência, ou seja, era uma criança grave. Criança que entra em box de emergência é uma criança grave. Agora, a criança chegou grave para nós. Mesmo assim, fomos de prontidão atender essa criança. Essa criança parou, teve uma parada cardiorrespiratória imediatamente após a admissão na UPA. Então, o que eu quero dizer para vocês é que essa criança chegou praticamente parada na UPA. O que cabe a nós? Fazer as manobras de ressuscitação cardiopulmonar baseado em protocolo ACLS. E todas elas foram feitas. Essa criança foi entubada, essa criança foi massageada, essa criança levou o choque, né, que é aquele choque para tentar reanimar o coração. Foram feitas todas as drogas de acordo com o protocolo ACLS durante 1 hora. 1 hora. Essa criança estava assistida por 3 ou 4 médicos, equipe de enfermagem em peso. Porém, infelizmente, essa criança evoluiu a óbito. Então, o que eu quero dizer para vocês é que o pulmão dessa criança estava limpo, certo? Então, aparentemente, não consigo falar para vocês com certeza, porque depende de outros fatores, como o secretário já explicou. Mas, aparentemente, a causa do óbito não foi sintomas respiratórios. Essa criança não tinha esforço respiratório, essa criança tinha oxigenação no sangue bem, né, boa, né, então não tinha nada que levasse a pensar que essa criança faleceu de sintomas respiratórios. Não seria o caso de internar essa criança mesmo sem ela sentir os sintomas, mas no caso por precaução? Não. Precaução? Não tem como internar todo mundo por precaução. Eu estou falando de um serviço de urgência e emergência, tá? Então, os pacientes que apresentam sinais, sintomas ou exames complementares que levam a pensar num quadro de urgência e emergência, esses são observados, esses são internados. Agora imagine você, eu tenho um paciente com dor lombar à direita suspeitando de um cálculo renal, por exemplo. Eu vou interná-lo apenas porque eu quero precaver que ele tenha novos episódios? Você entende? Então essa precaução infelizmente não existe. Nós nos baseamos por sinais, sintomas, exames complementares e queixas. Doutor, falou-se muito no medicamento dado à criança, que foi
dipirona, na receita da dipirona e soro fisiológico. Correto. Pode se dar, porque o pessoal fala, deu dipirona, não pode. Qual o procedimento de medicação? Vou dizer por quê. Claro. Porque já se criou-se até memes que na UPA você vai, você recebe dipirona, paracetamol e soro e vai embora. Pode explicar isso aí, por favor? Claro, a resposta é muito simples, né? Por que se prescreve sintomáticos? Porque são os analgésicos comuns, são os medicamentos mais prescritos no nosso meio, dipirona, paracetamol e ibuprofeno. A maioria das queixas que nós temos são queixas álgicas, queixas de dor, gripe. Obviamente, a paciente precisa sair com analgésico, tá? Qual foi a outra pergunta, JK? Perdão. Sobre Reação à dipirona. A reação alérgica a medicamentos geralmente cursa, dentre outros sintomas, com lesões cutâneas, placas vermelhas, né, evoluindo para angioedema em casos graves. O que é angioedema? Fecha a garganta, basicamente de uma maneira bem simples, tá? A garganta fica estreita, o paciente entra num quadro de insuficiência respiratória. Não foi esse o motivo, a criança não apresentou lesões cutâneas, tá? Nenhum sinal ou sintoma, novamente, de reação alérgica a medicamentos. Se eu não me engano, semana passada, houve também uma outra morte com sintomas parecidos com dessa criança. Isso. O senhor é um médico, doutor, estudou, claro. O que então, doutor, se a causa da morte da criança foi desconhecida, se não me engano, né? Foi colocado chá de óbito, né? Aparentemente, isso. O que pode estar acontecendo? Será que a gente pode se deparar com outra morte de criança ou de adulto, doutor? No óbito anterior, uma senhora de 59 anos, era um quadro tipicamente respiratório, como que eu sei, tá? Porque nós fizemos raio-x de controle dela, tá? A semelhança entre os quadros se diz no respeito de que foi muito rápido, da evolução rápida, tá? Porém, naquela senhora de 59 anos, nós tínhamos um raio-x com acometimento pulmonar que não tínhamos há 2 dias atrás. Por isso, de imediato, pedi para coletar amostras de influenza e de Covid, que são 2 doenças muito prevalentes no nosso meio, que evoluem rapidamente dessa maneira, e foi para o LACEN, tá? No caso dessa criança especificamente, eu também pedi o raio-x de controle, tá? O que é raio-x de controle? Essa criança chegou rapidamente, infelizmente chegou muito rápido. A gente não tinha como fazer exame, a criança chegou parada, precisava tomar as medidas de imediato. A gente fez raio-x depois, a área cardíaca, o tamanho do coração dessa criança, num dia era isso, no outro dia era uma área cardíaca muito maior. Então, provavelmente, né, como eu disse no comecinho para vocês, essa criança deveria ter alguma doença congênita, essa é a principal hipótese, tá? Que descompensou, que evoluiu mal, rapidamente a criança foi a óbito, por essa diferença de tamanho de imagem radiológica, tá? Essa diferença de tamanho, doutor, foi notada quando? Nos primeiros exames ou só na última vez que a criança foi notada? Só nas avaliações da comparação de raio-x, né? Do dia anterior ao óbito, do dia do óbito. Em um dia essa área cardíaca... Não se percebeu isso? Não se percebeu.